Meus queridos irmãos, que a Santa Paz de Deus esteja conosco neste dia de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus porque Deus nos abençoou, nos deu mais uma oportunidade para estarmos juntos mais uma vez. Quem vos fala é seu irmão em Cristo Jesus, José Mário Oliveira. Vamos todos, queridos, seguir rumo à vitória, rumo ao trono da graça de Deus. Vamos todos seguir crendo na volta de Jesus, orando um por os outros, orando por a sua rua, por o seu bairro, por a sua cidade, orando por o seu país, orando por o mundo. Que Deus coloca no nosso corações o Espírito da paz, para que nós possamos orar um por os outros, orar por as autoridades. Autoridades essas, queridos, que fazem muita diferença em nossas vidas. É verdade. As decisões das autoridades, ela ou nos ajuda a vencer, ou nos afeta na nossa caminhada. Amém, queridos? Sabemos também que Deus é conosco, mas as autoridades, de alguma forma, ela faz a diferença, ou para mais ou para menos. Sim, faz a diferença. Deus é bom a todo tempo. Deus é maravilhoso. Que o Espírito Santo de Deus encontre graça em nossas vidas e na vida da humanidade. Que a face do Senhor venha resplandecer sobre a terra. Que Deus hoje abençoe os aniversariantes da semana e do mês. Que eles possam ser alcançados por Deus, que eles possam ser agraciados por Deus e que eles recebam do trono da graça do Senhor o bem maior, o maior presente, que é a possibilidade de um dia morar no céu. Deus abençoe. Deus muito nos abençoa. Deus abençoa o nosso deitar e o nosso levantar. Deus abençoa a nossa casa, a nossa vida. Deus abençoa nossos sonhos e projetos. Deus abençoa as nossas famílias, desde a 5ª geração. Que o anjo do Senhor entre com providência na vida dos aflitos, dos famintos, dos sedentos, dos aprisionados e também dos enfermos. Que o anjo do Senhor venha trazer o refrigério na vida de cada um e trazendo a porção exata para todos nós. Eu, particularmente, eu peço a Deus que Ele me dê a minha porção exata. Eu sempre falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Tu conheces o meu deitar e o meu levantar. Tu conheces os meus caminhos. Me dê a minha porção exata. Me dê o teu suficiente, Senhor. Eu necessito do suficiente de Deus. Que Deus nos abençoe e que Deus fale melhor com cada um de nós. Meus queridos, hoje nós estamos em uma leitura na Epístola de João. 1 João. Amém, querido? Capítulo 4. Vamos fazer a leitura do verso 7, do verso 11, 12 e 13. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 7, versículo 11, 12 e 13. Pela misericórdia do Senhor, eu conto com as orações dos irmãos, que Deus conhece as minhas limitações. Eu sim peço a Deus que venha fazer um renovo na vida de cada um de nós, começando da minha, renovo esse de dentro para fora. Não adianta nós querer ser renovado de fora para dentro. Não adianta nós querer ser renovado pelas nossas vestes, e sim pelas nossas palavras. Amém, querido? Se Deus renovar as nossas vestes, não vai fazer muita diferença. Se Deus renovar as nossas palavras, o nosso pensar, o nosso enxergar e o nosso ouvir, sim, vai fazer boa diferença um para com os outros.
Se porventura algum dos irmãos tiver dificuldade de encontrar a leitura de hoje na tua Bíblia Sagrada, está na altura do número aproximadamente 1456. Vá lá, folheia a sua Bíblia com amor e carinho. Folheia a tua Bíblia, querido. Quando você chegar no número 1456, creio eu que você está ao lado da leitura da primeira epístola de João, capítulo 4. Vamos desfrutar da leitura de hoje e vamos sim também meditar nela para que possamos ser melhor pessoa. Na primeira epístola de João, capítulo 4, no versículo 7, no versículo 11 e versículo 12, está dizendo: amados, já começa, queridos, com grande amor uns para com os outros. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Graças a Deus, amados. Começando agora do 11 até o 13. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nos também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permaneceremos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Amém, querido? Eu vou ler novamente o 13, que está dizendo: nisto conhecemos que permaneceremos nele e ele em nós. Amém, amados? Em que nos deu do seu Espírito. Aqui está falando, queridos, que nós precisamos e devemos enxergar uns aos outros como Deus nos enxergou. Amém, amados? Amados, amemos uns aos outros, porque Deus nos amou primeiro. Se Deus, que é o tudo, Deus é quem criou os céus e a terra, tudo criou, tudo pode, tudo sabe, conhece as nossas deficiências, conhece os nossos erros, conhece os nossos pecados. Se Ele nos amou, quem somos nós para odiar uns aos outros? Amém, querido? Também sim sabemos nós que a Bíblia fala: afaste-te teus pés do mal. Amém, queridos? Da mesma forma, amados, que nós precisamos de ter um coração humilde e amarmos uns aos outros, nós precisamos de amar, precisamos de estar perto de Deus e amar uns aos outros. Mas também nós não podemos compactuar com pessoas de má índole. Amém? Porque se aqui está falando no 11 assim, veja que o 11 é um versículo bem misterioso. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Amém, queridos? Se Deus nos amou, devemos amar uns aos outros. O 12, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns
aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Se nós amarmos, Deus permanece em nós e o amor dele em nós será aperfeiçoado. Amém, queridos? Não podemos fazer parte do grupo maligno, não. Nós precisamos de amarmos uns aos outros, precisamos estar perto de Deus. Amém, querido? Mas também não podemos sentar na mesa dos escarnecedores, aqueles que não amam a Deus, aqueles que não crerem em Deus, aqueles que desfazem de Deus, que falam que Deus não existe. Nós não podemos ficar no mesmo grupo deles. E sim, precisamos de ser o grupo de Cristo Jesus. Cada um é responsável pelas suas atitudes, mas sabemos sim que todos nós precisamos de amarmos a Deus para ter dias de paz aqui na terra. Precisamos sim de ser representante da família real, da família do nosso Criador, nosso Salvador, do perdoador dos nossos pecados, daquele que garante a nossa morada eterna e daquele que escreve o nosso nome no livro da vida. Precisamos de estar nesta família e amarmos uns aos outros. Que Deus muito nos abençoe. Que Deus, lá dos altos céus, derrame bênçãos sem medida sobre todos nós e nos dá um coração de paz. Amém, querido? Que a paz de Deus esteja com cada um de nós e que nós recebemos de Deus a porção exata. Recebemos de Deus o suficiente para que nós compreendamos e nós vivamos todos em uma só fé, em um só propósito, rumo ao trono da graça de Deus. Tenha todos a santa paz de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a unção do Espírito Santo de Deus esteja conosco até a volta do nosso Mestre, do nosso Salvador, do nosso Mediador, Cristo Jesus. Graças a Deus.